Osama Sentai Kingyoja finalmente chegou ao fim. E a pergunta que fica no ar é: valeu a pena? Pois é sobre essa série que vamos falar hoje aqui no canal. Mas pra você que tá se perguntando, poxa, Thiago, afinal de contas, o que é Kingyoja? Osama Sentai Kingyoja é a 47ª série da franquia Super Sentai. E, bom, a série estreou lá no Japão no dia 5 de março do ano de 2023 e totalizou aí 50 episódios e teve 3 filmes lançados, e isso contando com os 2 que já vão sair no decorrer desse ano. E também teve 2 especiais produzidos. A série nos apresenta um mundo onde há 2000 anos, no mundo de TQ, uma força maligna chamada Bagnarak invadiu e tentou exterminar a humanidade. 5 bravos guerreiros apareceram e se uniram aos poderosos Shugouts, formaram assim o espírito do guardião Kingyoja para derrotá-los. Após a vitória, os 5 se tornaram reis e construíram um mundo formado e dividido em 5 reinos, cada um para um deles governar. Porém, uma profecia prediz que os Bagnarak retornaram 2000 anos depois para terminar sua missão de aniquilar a humanidade. E naquele dia, caberá aos Kingyojas detê-los. Basicamente, a série nos apresenta essa profecia, e dentro dessa profecia a gente conhece os 5 reis, que são aí os personagens centrais dessa história. E agora, vamos conhecê-los. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente para aquele seu amigo que é fã, que assistiu Kingyoja, e melhor ainda, para aquele seu amigo que está procurando uma série para ver, para ele vir aqui e conhecer Kingyoja. Então, agora, vamos lá e conhecer esses personagens. E vamos começar falando dele, Gira Hast, que é o Kuwagata Oja, o Ranger vermelho da equipe. Bom, o Gira, no decorrer da série em si, o que a gente pode dizer dele? O Gira, pra mim, foi um personagem ok. Ele teve um baita crescimento. A série, no geral, pessoal, ela é dividida em 2 arcos. E se a gente pegar o Gira do primeiro arco com o Gira do segundo arco, tem uma diferença muito grande, que é o quê? No segundo arco, o Gira já tá, digamos, em uma outra posição, ocupando um outro posto. E, cara, é notável o amadurecimento do personagem, o quanto ele evoluiu, o personagem fica muito mais sério no segundo arco. Então, pra mim, o Gira evolui bem, até porque ele tem uma história bem desenvolvida e também uma história muito bem trabalhada. Então, pra mim, ele foi um belo Jun Red. Também temos Ryama Gast, que é o Tomb Oja, o rei de Anksopa, que é um reino focado mais na tecnologia, como eu comentei lá no primeiro vídeo. E, cara, pra mim ele é um baita personagem, um personagem muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido e também, cara, ele evolui muito bem. A gente pega ele tipo do primeiro e lá no segundo arco, você vê que a convivência que ele teve com o Gira e também com os outros reinos, com os outros reis, no caso muito mais com o Gira, ajudou muito o desenvolvimento do personagem. Então, pra mim, o Ryama, ele é um baita personagem. Ele tem todo o jeito dele ser um pouco mais marrento, um pouco mais, digamos, um pouco mais trouxa com os outros, mas, cara, tudo isso é explicado, tudo isso a gente vê lá na questão da personalidade dele, a gente conhece a história dele, conhecemos as origens dele e, cara, pra mim, a forma como eles trabalharam e desenvolveram ele foi muito boa. E várias vezes, no decorrer da história mesmo, a gente vê que quem monta os planos é ele, então, muitas vezes, ele é muito mais líder do que o próprio Gira, que é o Red, sendo que ele é o azul da equipe, mas ainda assim, pra mim, o Ryama Gast é um baita personagem e cresce e evolui muito bem, então fica de olho nele também. E também temos Himeno-han, a Kamikure Oja, a Ranger amarela. E, cara, pra mim, ela é uma baita personagem também. No geral, assim, o reino dela é o reino focado na medicina. E, cara, pra mim, a personagem é muito bem trabalhada. Cara, ela, na minha opinião, ao meu ver, ela é uma das personagens que mais evolui nessa história. Porque, pô, ela tem um arco, ela tem todo um plot dentro da série. E, cara, o plot dela não é um plot que é jogado ao vento, que é explicado de qualquer forma. Não, é um plot que é muito bem explorado, que é muito bem trabalhado. E a forma como eles trabalharam esse plot e usaram para desenvolver a personagem foi algo muito bem feito. Então, pra mim, ela é uma baita personagem. E temos aí a Rita Kaniska, que é a Ranger roxa da equipe, ou a Papillon Oja. Ela é a rainha do reino voltada mais para o poder judiciário. No caso, ela é uma juíza. O reino dela é geralmente para onde prisioneiro é mandado, é onde todo e qualquer julgamento é feito. E, cara, a Rita pode parecer, ela é muito jogada de canto algumas vezes na série, é verdade, mas, cara, ela tem um plot bom, um
plot bem pequeno, vamos ser sinceros, mas que é um plot que foi bem trabalhado e foi bem desenvolvido. A personagem em si, ela consegue se destacar muito bem, não só visualmente falando, mas também pelo jeito da personagem. É um jeito que, pô, chama a atenção de quem tá vendo. A personagem é engraçada em vários momentos. E, pô, pra mim, ela foi bem trabalhada, foi bem desenvolvida e, cara, ela cresce muito na reta final. Vários momentos na reta final, ela toma a frente da batalha, ela meio que toma a liderança do grupo, ajuda todo mundo. Então, pra mim, a Rita é uma baita personagem e que é outra que cresce muito bem dentro da história dessa série. E a gente também tem o Kaguragi, que é o Hashi Older, o Ranger preto da equipe. E, cara, o Kaguragi, pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa série. Cara, eu vou dizer uma coisa, se você vai ver King Older, você vai ter certeza de uma coisa, você vai tomar um ódio dele em vários momentos da série. Mas, cara, o que esse cara faz dessa série, meu amigo, é algo de surpreender todo mundo que assiste. Por quê? Porque ele é um personagem que não tem medo de ser falso com ninguém, mas que usa essa falsidade pra fazer o certo, vamos colocar assim, mas principalmente para proteger o seu povo e o seu reino. Pra mim, o Kaguragi, ele é um personagem que ele não tem tanto o que evoluir. Por quê? Porque dentre os reis ali, dá pra dizer que ele é meio que o mais velho. Então, tipo assim, ele já é um cara mais experiente, ele é um cara falso para o caramba? É. Mas ele tem um motivo pra ser assim, e o papel dele dentro da história da série é um papel fundamental. Então, pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa série, ele cresce bem, evolui bem, mesmo que pouco. E, cara, pra mim, o plot dele em si, que é um plot que dura poucos episódios, é verdade, mas é um plot muito legal, um plot legal de você acompanhar, de você assistir. E aí você acaba até entendendo o porquê dele ser do jeito que ele é. Então, pra mim, o Kaguragi é um personagem bom, muito bem desenvolvido e que cresce muito na trama. Principalmente depois que é abordado o arco dele. A partir dali, ele cresce mais ainda. Então, pra mim, um baita personagem que sim, você tem que ficar de olho. E aí entramos no sexto membro, Jeremy, que é o Aranha Kumonos, o Ranger branco da série. E, cara, o Jeremy, pra mim, ele é um personagem, cara, é um personagem muito legal. Ele é um personagem muito cativante, ele é o narrador da história, você que for assistir a série, você vai ver isso no decorrer quando ele aparecer. Ele é o narrador da história, ele quem tá contando a história pra gente. E é legal que, tipo assim, ele é aquele famoso narrador personagem. Ele conta a história e ainda participa dela. E, pô, o Jeremy em si, ele tem um plot também que, pra mim, foi um plot fundamental, um plot muito fundamental pra quê? Pra resolver o primeiro arco da série e principalmente pra ajudar também lá no segundo. Então o Jeremy, ele é um personagem muito bom, um personagem muito bem trabalhado, que cresce e cresce demais na trama da série. Ele é um personagem que é muito importante pra quê? Pra rolar alguns acontecimentos dentro da história em si. Então ele tem toda uma importância, ele tem toda uma carga dramática pessoal também, que é algo que conta muito pro crescimento dele e para alguns acontecimentos da série. Então, pra mim, o Jeremy é um baita personagem também, cresce e evolui muito bem. E temos aí o Hercules, que é o Okwagata Ogier, que é o Ranger cinza na série. O Hercules, a gente teve ali um especial também, que foi meio que serviu pra contar como é que ele se tornou o Okwagata Ogier. Mas, cara, o Hercules, acho que não é exagero falar que ele é um personagem que mais surpreendeu nessa história toda. Por quê? Eu não posso falar o porquê agora, porque senão eu estaria dando spoiler. Mas, cara, o Hercules em si, o Hercules no primeiro arco, ele vai fazer raiva em todo mundo. Fez em mim, fez em quem assistiu, é inegável. Mas no segundo arco, meus amigos, esse cara vai calar a boca de todo mundo. Ele cala muitas bocas. Ele é um personagem que cresce muito bem, é um personagem que evolui muito bem, é um personagem que, é aquele personagem que explodiu cabeças, principalmente na reta final da série. E, cara, a importância desse cara na reta final da série é algo que chega a assustar, porque você olha ele no primeiro arco, você odeia ele. Você chega no segundo arco, você começa odiando, mas depois você olha e pensa, meu Deus, esse cara, você fica sem palavras. Então o Hercules, ao meu ver, ele é um dos, podendo ser cotado até como o melhor personagem da série, porque, cara, o papel dele dentro da história de King Older é um papel extremamente fundamental. E tipo, você olha e para e pensa, pô, no fim das contas, aquele cara que tava tentando ajudar tava fazendo era bosta, tava atrapalhando. Então, pô, no geral, Hercules é um dos melhores personagens dessa trama. Fica de olho nele porque, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. E a gente também tem os vilões, que são os Bugnaraki, mas eles não são muito abordados. Quem aborda mais a questão dos Bugnaraks é o Jeremy. E no segundo arco, já tem um outro
vilão que é o Dugdead, mas eu não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler. Mas agora eu vou falar mais abertamente sobre a série. E sim, a partir deste momento vai conter spoiler. Então se você não quer saber de spoiler, não quer receber spoiler, para por aqui, assiste a série, ou se você não liga, não se importa, continua, aí é critério seu. Mas agora, bora continuar. Cara, um ponto que eu considerei extremamente positivo em King George são os personagens. Por quê? Se você viu essa primeira parte do analisando os protagonistas da história, cara, você vai perceber que eu elogiei todos. Por que eu elogiei todos? Porque, cara, King George, um dos pontos muito positivos e muito elogiados, não só pelo fandom, mas por todos que assistiram, foi que a série soube desenvolver todos os membros da equipe. E até não só os membros, mas também os ajudantes deles. Por quê? Porque cada rei meio que tinha um ajudante. E cara, eles souberam desenvolver os ajudantes, souberam desenvolver os reis. Por quê? Porque geralmente, o muito comum é o que nas séries? O Ranger vermelho ser bem desenvolvido, às vezes o Ranger azul e alguma personagem feminina. E fora isso, geralmente sempre tem personagem que é jogado de canto, mas no caso de King George, não. Todos os personagens foram bem trabalhados, todos foram bem desenvolvidos, todos cresceram na série em si. E cara, tipo assim, algo que eu gostei demais foi que, além disso, eles conseguiram meio que linkar cada arco, cada subplot, o arco pessoal de cada personagem, eles conseguiram linkar com o arco do outro personagem. Por exemplo, o Kaguragi, o arco do Kaguragi, meio que indiretamente é ligado com o arco da Rita. Tanto que, pô, tem uma cena legal na batalha final, que depois que eles derrotam o Dugdead, o Kaguragi e a Rita meio que dão um soquinho de punho. Então, tipo assim, é algo muito legal. E, pô, a gente também tem o Gira. Cara, o arco do Gira, indiretamente, chega a ser ligado com o de quem? Com o do Jeremy. Pô, pra mim, todos os personagens cresceram bem. Óbvio que tem personagem que, pô, o arco teve que ter um pouco mais de atenção. Por exemplo, o arco da Himeno, foi um arco que teve muito mais atenção, por exemplo, do que o arco da Rita. Mas que, mesmo que tenha tido mais atenção, não quer dizer que o arco dela foi mal trabalhado. Não, o arco de todos os personagens foram bem trabalhados. Andou, a série cresceu, os personagens cresceram, e isso foi muito bom, porque a gente teve gosto de ver a série. Então, um ponto muito positivo dessa história são os personagens, que são todos muito bem trabalhados e muito bem desenvolvidos. Até os vilões, pra vocês terem ideia, chegam a ser um pouco trabalhados. E cara, outro ponto positivo é a história de King George. Porque a gente tem o primeiro arco mais pé no chão, focado o quê? Em coisas terrestres, que são os Bagnaraks. Mas no segundo arco, quando rola a virada de chave, a gente vai pra quê? Vai pro universo, vira cosmo. E cara, muita gente ficou com o pé atrás. Eu fui um dos que ficou com um pouco de pé atrás quando chegou em segundo arco. Porque o que eu pensei? Poxa, cara, tava bem, tava em insetos, tal. Será que vai fazer bem? E cara, fez. Os caras conseguiram linkar o primeiro e o segundo arco, conseguiram costurar tudo direitinho, e a história ficou excelente, ficou muito bem feita, ficou muito bem trabalhada. Meus amigos, o primeiro arco o final do primeiro arco mesmo foi algo surpreendente, porque a gente termina com o quê? Termina com os Bagnarak, que eram vilões, meio que convivendo com os humanos, que é algo que o Jeremy sempre quis, muito por causa da mãe dele. Então, pô, pra mim, os dois arcos, a história toda, foi algo muito bem trabalhado, foi algo que surpreendeu demais a história da série, tanto que, pô, King George não teve filler, não teve aquele episódio de, o monstro do dia, vai lá, vocês vão lutar com ele, vai ter um probleminha, vocês vão resolver, luta de robô e acabou. Não teve isso em King George. E esse foi o melhor lado. Pô, vamos ser sinceros, o comum no Super Sentai é a gente ter esses episódios filler pra encher linguiça. Mas não foi o caso de King George. King George teve uma história muito sólida, eles não perderam tempo com filler e começaram a meio que desenvolver a história, desenvolver os personagens, e ainda o legal foi esse, porque o arco de cada personagem se conectou ao plot central da série, e assim, pô, a história andou ainda mais. Então, pra mim, a história de King George é outro ponto muito positivo. Por quê? Porque é repleta de reviravoltas, repleta de plot twist atrás de plot twist. E, cara, é uma série de explodir cabeças e que traz muitos ensinamentos. Então, a história de King George é outro ponto muito positivo. E agora eu quero destacar um personagem aqui que, cara, foi um ponto não só positivo, mas um ponto muito surpreendente, que é o Hercules. O Hercules nessa história, gente, o Hercules ele passa de
o Hercules, vamos ser sinceros, o Hercules é um Itachi nessa história toda. Vamos brincar assim. A gente começa achando que o cara é um vilão, que tá ligando o dane-se pra todo mundo, que meio que só quer poder. E no fim das contas ele tava protegendo o irmão, a família, o planeta e todo mundo. E cara, eu vi aquilo e eu falei, pô, o cara é um Itachi da vida, não tem condição. Outro ponto que eu achei muito legal foram as cenas de ação. A série em si, ela é filmada num pano verde, mas ainda assim, pra mim, ela conseguiu proporcionar ótimas cenas de ação, ótimas lutas, ótimos momentos de batalha, tanto de robô quanto com os personagens transformados. Então, pra mim, as cenas de ação, as cenas de luta são um baita ponto positivo, porque foram muito bem feitas, estão com uma qualidade muito boa e, claro, estão surpreendendo todo mundo que vê. Pra finalizar os pontos positivos, a reta final. Meus amigos, a história em si já é boa, mas a reta final, cara, é de deixar você de cabelo em pé. Ela é a reta final, ela é muito frenética. A cada momento tá acontecendo alguma coisa, a cada hora que você vê tá rolando algo. E pô, além dela ser frenética, ela é surpreendente, porque rola tudo o que você menos espera. Pra vocês terem ideia, rola referência a Vingadores Ultimato na reta final. Reta final, quando eles estão indo realmente pra porradaria final, eles replicaram a cena final dos Vingadores Ultimato. E, pô, foi algo muito legal, porque ficou muito, tipo, se olha e lembra na hora. E não ficou algo, engraçado, tipo, ficou horroroso, que engraçado. Não, ficou engraçado porque você fica de cara que tudo levou e culminou pra aquilo. Então, pô, a reta final foi surpreendente, com eles meio que lutando contra o Dagdeto lá no mundo dele, tendo toda a reta final. Tipo, a luta dos King Georges com o Dagdeto, o mundo sendo destruído. Poxa, cara, os povos, gente, a população indo lutar junto com os King Georges, o que foi aquilo? Foi surpreendente. A reta final é um baita ponto positivo, porque, cara, você vai ver ela pulando da cadeira toda hora, eita atrás de eita. Mas e pontos negativos? Teve algo que você não gostou? Olha, sinceramente, eu gostei de tudo. A única coisa que, tipo assim, que algumas pessoas podem reclamar é a questão do CGI. Na verdade, não do CGI, mas do fundo verde. Por quê? Porque a série em si, ela é toda filmada em um pano verde. Então, tipo assim, pode ser que às vezes o recorte não fique tão bom, ou a sombra não fique tão boa, mas isso é algo que pra mim é muito irrelevante. A série, pra mim, foi nota 10, foi muito boa. Mas deixem nos comentários o que você achou de King George, se você concorda comigo ou não. Muita gente tá dizendo que a série é, tipo, o melhor Sentai, sei lá, dos últimos 5 anos e tudo mais. Olha, pra mim, ela é realmente um dos melhores Sentais que saíram aí nos últimos anos. Mas se é a melhor, eu já não vou dizer por aqui, até porque eu nem sei ao certo. Mas, olha, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa esse sininho das notificações e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E bom, galera, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima!